Olá, chegamos à sexta-feira, 24 de maio de 2024, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense, diariamente de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia. Convido você hoje a começar nessa sexta-feira, deixando o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão, ativando o sininho das notificações, se inscrevendo aqui no canal do Correio Brasiliense, fazendo o seu comentário, interagindo comigo por aqui e, mais importante, compartilhando esse link nas suas redes sociais, também nos seus grupos de mensagem aí com amigos e familiares, para que mais gente faça parte dessa comunidade do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Hoje é sexta-feira, eu sempre tento fazer um resumo das notícias do dia de maneira objetiva, clara, direta, didática, sempre que possível com leveza, e na sexta-feira mais do que nunca eu tento, mas a realidade acaba se impondo, nem sempre isso é possível. A gente vira a página e começa o nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente começa hoje as nossas anotações, põe aí no seu bloco de notas a notícia de que o brasileiro israelense Michael Nizenbaum, imagino que eu tenha acertado aqui a pronúncia dele, de 59 anos, foi encontrado morto pelas forças de defesa de Israel na noite de ontem, quinta-feira, conforme o próprio Correio Brasiliense trouxe para você essa informação. Isso foi durante uma operação do Exército de Israel para recuperar reféns do Hamas. O corpo foi encontrado no norte do território de Gaza. De acordo com o exército israelense, Michael foi assassinado em 7 de outubro, no dia daquele ataque do grupo terrorista Hamas em Israel, tendo seu corpo sequestrado e guardado desde então. O exército de Israel divulgou um comunicado na manhã desta sexta-feira, confirmando essa informação e dizendo o seguinte, abro aspas, continuaremos operando para trazer todos os nossos reféns de volta para casa. Que a memória deles seja uma bênção, fecho aspas, para esse comunicado oficial das Forças de Defesa de Israel. Uma das filhas do Michael, a Reem Maluf, comentou a notícia da morte do pai em uma rede social, dizendo o seguinte, quem diria que essa seria a nossa história, que esse seria o seu fim? Nosso papi, o coração está partido, foi o que disse uma das filhas desse brasileiro israelense. Segundo a Federação Israelita de São Paulo, o Michael estava indo buscar a neta dele de 4 anos, quando acabou sendo surpreendido pelo ataque terrorista do Hamas naquele fatídico e histórico 7 de outubro, que culminou nessa guerra que a gente está vendo se desenrolar até aqui. O Michael nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, era também cidadão israelense e morava em Israel há mais de 40 anos. Fecha-se assim, então, um capítulo dessa novela, desse conflito que ainda está em curso, o corpo desse brasileiro israelense que vinha sendo procurado desde o dia 7 de outubro, desde aqueles ataques terroristas daquele dia. Então, o corpo do Michael, de 59 anos, encontrado, e essa informação divulgada pelo Exército de Israel. A gente continua torcendo muito para que alguma solução, algum cessar-fogo, alguma fagulha de paz surja nesse conflito que já perdura há tanto tempo. A gente vira agora a página do nosso bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chega agora aqui a essa transmissão do Bloco de Notas de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, hein? No finalzinho da tarde a gente se reúne aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. O nosso segundo assunto para você anotar aí no seu Bloco de Notas nesta sexta-feira, 24 de maio de 2024, é ainda na esteira dessa semana que chega ao fim, é muito marcante para a Operação Lava Jato, ou para aquilo que restou de Operação Lava Jato. Nesta semana, a gente teve a continuidade de decisões importantes no Supremo Tribunal Federal de anulação de condenações no âmbito da operação que já chegou a ser considerada a maior operação contra a corrupção
do Brasil e até mesmo do mundo. O Supremo Tribunal Federal anulou, por exemplo, todas as condenações envolvendo Marcelo Odebrecht, como nós já pontuamos aqui no bloco de notas ao longo desta semana. Também uma das condenações envolvendo José Dirceu, também o ex-senador Romero Jucá e o atual e ainda senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado por alguns anos. Pois bem, nós chegamos ao final dessa semana com a informação de que muitos destes, entre estes que eu citei e outros, que foram investigados, se tornaram réus em muitos casos, foram condenados, chegaram a ser presos e agora tem todas essas condenações jogadas no lixo. Eles estão com o plano de regressarem, de voltarem à vida pública. Os políticos voltarem a ter mandato, voltarem para Brasília, a ocupar uma vaga de deputado, de senador, o que quer que o valha também no executivo. E empresários e até o doleiro Alberto Youssef, já enrolado em uma série de investigações e preso por mais de uma vez, também se sentem mais à vontade agora, mais livres, mais leves e soltos, literalmente, digamos assim, para voltar à vida pública. Esse é um assunto sério, eu fiz um comentário um pouco mais áspero ao longo dessa semana sobre isso. Acredito que cada um de nós tem uma opinião, que muitas vezes independe de que lado do espectro político e ideológico você se posiciona. A gente está vendo uma operação inteira implodir diante dos nossos olhos e pessoas que chegaram a confessar crimes serem absolvidas juridicamente e, mais do que isso, com disposição para voltar à vida pública. Eu cito aqui alguns exemplos. A gente tem o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, somando, obviamente, todas as condenações que lhes foram impostas, chega a mais de 400 anos, 400 de anos de prisão. Sérgio Cabral já está se movimentando desde que deixou a cadeia nos bastidores políticos, sobretudo do estado do Rio de Janeiro, e tem as suas pretensões aí políticas. A gente está falando do Eduardo Cunha, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, que abriu o processo de impeachment de Dilma Rousseff lá no ano de 2016, ele que já tem uma filha deputada federal atualmente, na atual legislatura, também está afiliado e tem as suas pretensões políticas para o bem dele, no entender dele, claro, voltar à vida pública. A gente tem o próprio José Dirceu, que teve mais uma condenação anulada nesta semana em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. O ex-todo-poderoso José Dirceu também, um dos principais mentores do Partido dos Trabalhadores, um dos principais conselheiros e homens de confiança do presidente Lula. José Dirceu, que desde o Mensalão aparece aí também em uma série de investigações, ele agora se prepara também para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições gerais em 2026. Além disso, a gente tem Beto Richa, no Paraná, a gente tem Gin Argelo, no Distrito Federal, e tantos outros nomes que ficaram conhecidos nacionalmente durante a Operação Lava Jato e em outras investigações também, e que agora se preparam para lavar o rosto e tentar voltar à vida pública. Eu trago um outro exemplo aqui também de pessoas e de políticos que acabaram se sentindo mais à vontade para voltarem à vida pública depois de investigações, que é o próprio Valdemar da Costa Neto, que hoje preside o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que eu trago esse exemplo? Para a gente ver que não tem espectro político nem ideológico nessa que parece ser uma característica da nossa política nacional. Investigados, réus, condenados, que em algum momento contam com a memória curta do brasileiro e da história política brasileira para voltarem a ter algum tipo de protagonismo. Antes de se aliar ao bolsonarismo e abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro,
Valdemar da Costa Neto trabalhava única e exclusivamente nos bastidores de Brasília, não participava de evento político mais, não dava as caras, como a gente costuma dizer, e hoje Valdemar da Costa Neto é um nome, é uma liderança nacional política daquele que é o maior partido, um dos maiores partidos em atividade no país e a maior bancada na Câmara Federal, que é o Partido Liberal. Esta é a dura realidade do nosso país. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e continuar as nossas anotações aqui. Muito bem, chegou a hora da gente falar daquelas comprinhas pela internet. Você que me acompanha aqui pelo bloco de notas do Correio Brasiliense, coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Você foi fisgado por esses sites que oferecem preços, esses sites internacionais, chineses, enfim, que oferecem preços quase que módicos, né, para produtos que você às vezes precisa e às vezes você não precisa tanto, mas acaba mordendo a isca aí da publicidade, do consumo e do ímpeto consumista que esses preços acabam instigando a gente. Você é desses? Eu confesso a você que eu não sou tanto não, viu? Mas olha, esse assunto acabou virando um assunto nacional, que envolve política, que envolve economia, que envolve estratégia de governo. O presidente Lula disse que tende a vetar a cobrança do chamado imposto de importação nessas compras internacionais de até $50. Nós estamos falando aí de algo em torno de R$250, com a cotação de hoje. Caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional. Esse dispositivo foi incluído num projeto que institui o chamado MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. O que disse o presidente Lula? Eu trago para você aqui, anota aí no seu bloco de notas. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Eu rio porque esse é o presidente Lula, né? A tendência é vetar, a tendência é não vetar. A tendência é vetar, mas a gente pode negociar. Ele não se compromete aqui, é a chamada habilidade política, né? No entender de muita gente que o presidente Lula tem. Vamos lá, isso acaba contrariando o que vem dizendo outros integrantes do próprio governo do presidente Lula, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há duas possibilidades aqui. A primeira delas é de que o governo está batendo cabeça, de que um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra. A essa altura do campeonato, essa é uma possibilidade? Tanto é que eu trago aqui para você como uma possibilidade. Mas não sejamos tão ilusórios a ponto de achar que na política, sobretudo, a gente está falando de gente que não começou ontem na política, nem antes de ontem, quase tudo é muito combinado. Principalmente aquilo que é dito publicamente, propositalmente e intencionalmente. Pode haver aqui uma possibilidade que eu trago para você refletir, anotar aí no seu bloco de notas, uma estratégia do presidente Lula, já adotada em outras ocasiões, em que ele, ao entender que um assunto é polêmico, ele deixa a má notícia para outros integrantes do governo, mas ele mesmo não vai ser o portador, o porta-voz dessa notícia negativa. Claro que aqui, como eu disse há pouco, a gente está esbarrando numa questão econômica. Aumentar a taxação, começar a taxar essas compras, isso fortalece o caixa da União, isso aumenta a arrecadação num momento difícil e delicado, em que o governo está precisando ajustar as contas e se preocupar cada vez mais daqui para frente até o final do mandato com a questão fiscal. Por outro lado, é uma medida muito impopular, porque está todo mundo aí inebriado com essas comprinhas internacionais. O presidente Lula, ainda comentando isso, antes da gente virar a nossa página desse bloco de notas, ele disse que essa tributação ela prejudicaria, de remessas internacionais, prejudicaria somente pessoas pobres, pois a classe média pode viajar ao exterior e comprar produtos livres de imposto. Não sei se é bem assim não, viu, presidente Lula? A coisa mudou muito. Não tem muita classe média viajando para o exterior assim não. E tem muita dondoca aí, viu? Muita gente rica com dinheiro que continua comprando e está comprando por esse site, sim, senhor, presidente Lula. Quem é que compra essas coisas? Perguntou o presidente Lula, ele mesmo respondendo. São mulheres, em sua maioria jovens, tem muita bugiganga. Eu não sei se essas bugigangas competem com o mercado brasileiro. Competem sim, vai perguntar isso para o empresário daqui,
para o industrial, para o comerciante daqui, talvez não para todos, claro, mas tem sim uma competição. Temos dois tipos de gente que não paga imposto, as pessoas que viajam com isenção no free shop que não pagam e as pessoas de classe média, disse o presidente Lula. Então ele está realmente convencido de que quem é o público-alvo desses sites internacionais é somente a parcela menos favorecida da população. Eu não sei se é bem assim, mas também não sei se o presidente Lula, ao dizer isso, está se utilizando de alguma narrativa política. A gente sabe de todo o histórico do presidente Lula com as classes menos favorecidas, e é para esse público que ele está falando quando ele trata desse assunto. A gente vai ter que esperar ainda mais alguns meses, mais algumas semanas, para entender o que o Congresso vai decidir em relação a isso e o que o Fernando Haddad e a equipe econômica do governo vão conseguir fazer com essa história junto com o Palácio do Planalto, a decisão final do presidente Lula com veto ou não. Lembrando que se o presidente vetar, esse veto pode acabar sendo derrubado pelo Congresso Nacional. Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024, a gente vira a página do nosso bloco de notas para as nossas últimas anotações do dia. Vem comigo! Chegou a hora de nós fazermos as nossas últimas anotações dessa sexta-feira e encerrarmos a nossa semana bem informados, bem informadas. Eu trago para você a confirmação que eu havia dito nesta semana de que, de fato, a Magda Chambiati foi aprovada e ela assume, portanto, oficialmente nesta sexta-feira o comando da estatal Petrobras, após o presidente Lula ter decidido exonerar o petista Jean Paul Prats. Jean Paul Prats, que no dia seguinte fez chegar aos seus aliados, às pessoas mais próximas, a notícia de que estaria extremamente chateado com o presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores, mas que nas últimas horas acabou dando uma declaração aí no sentido contrário a isso, de que tem falado com o presidente Lula e de que a relação está muito boa. Vai saber, né? Uma outra anotação que você precisa fazer é a de que, infelizmente, voltou a chover forte na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A gente tem um registro das mortes por leptospirose. A gente tem muito lixo e muito entulho nas ruas de Porto Alegre. A gente tem ainda muita infraestrutura sendo danificada e destruída com a força das águas e a constância das águas no Rio Grande do Sul, de modo que a situação ainda é bastante preocupante para os gaúchos e gaúchas. O Correio Brasiliense traz uma entrevista exclusiva direto de Porto Alegre, feita pelo repórter Henrique Lessa, com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional do governo Lula, um dos que está aí nessa linha de frente do governo lá no Rio Grande do Sul, o Valdez Góes. Ele disse que a inundação que deixou boa parte do Rio Grande do Sul debaixo d'água, por exemplo, poderia ser de menor intensidade caso um plano de prevenção, que vinha sendo estruturado e estudado nos governos Lula I e também no governo de Dilma Rousseff, segundo ele, não tivesse sido paralisado a partir do impeachment da ex-presidente em 2016. Por fim, a última anotação de hoje no nosso bloco de notas é a de que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, acabou rejeitando por maioria, numa votação até apertada de 4-3, o caso, o episódio que poderia resultar na cassação do atual governador Cláudio Castro. Essa decisão foi tomada ontem, foi até um assunto que eu trouxe ontem, um dos nossos destaques do bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. E Cláudio Castro, que é acusado de abuso de poder político e econômico durante o processo eleitoral de 2022, ele foi absolvido, assim como o vice-governador do Rio de Janeiro, acabei confundindo aqui, o Tiago Pampolha, do MDB, e também o presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do PL. Todos absolvidos por uma maioria de votos no TRE, 4-3, os juízes entenderam que não houve abuso de poder político e econômico e irregularidades em relação às folhas de pagamento da Fundação CEPERJ, que é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e também da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, em 2022, que sustentem uma condenação no âmbito eleitoral. Falaram em frágil acervo probatório, portanto, Cláudio Castro continua no mandato de governador do Rio de Janeiro. Com isso, a gente finaliza o nosso bloco de notas desta sexta-feira, 24 de maio de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência ao longo desta semana.
Na próxima segunda-feira, dia 27, eu, Diego Amorim, estarei de volta ao vivo aos estúdios da TV Brasília na capital federal para o nosso formato original deste programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde. Um grande abraço, na medida do possível, curta o seu fim de semana, coragem, até segunda-feira e tchau!